você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 35, para que nós pudéssemos aqui dialogar um pouquinho a respeito de Jesus. Diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Repito, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Amém, essa é a palavra de Deus. Preste bem atenção no que será anunciado agora para você, nesse momento, através daquilo que nós estamos tendo a oportunidade, que é falar de Jesus através dessa programação. Por quê? Provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito de um cego de nascença que teve a oportunidade de encontrar Jesus e Jesus mudou a história dele, mudou a situação dele, mudou os dias que ele estava vivendo. E curioso que quando nós estivemos aqui nos preparando para trazer essa mensagem, para trazer este sermão, nós fomos fazer aqui um levantamento muito curioso sobre a conduta de algumas sociedades com relação aos perfis das pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E em especial nós encontramos aqui com relação aos cegos algumas situações que talvez você possa até ficar espantado. O cego, por exemplo, na Grécia, em relação àquilo e ao estado em que ele se encontrava, não tinha direito à sucessão. Imagine, por exemplo, seu pai conseguir lutar a vida toda para ter propriedades, ter bens, e no ato de sua morte, você como filho não poder assumir aqueles bens como sendo seu. Por exemplo, o cego não podia, e isso era um estágio deplorável. Uma outra circunstância que nós encontramos quando falamos da cegueira. Muitas sociedades antigas, quando tinha-se o caso ou estado de cegueira, o sujeito era tratado com preconceito, o sujeito era tratado com peso, como amaldiçoado, como alguém que não tinha qualquer benefício ou qualquer circunstância útil para a sociedade. Tanto é que, em alguns casos, na cidade de Atenas, por exemplo, muitos indivíduos que tinham a deficiência da cegueira eram levados até as montanhas e lá deixados à própria sorte para morrer. E isso é muito comum. Um outro fato que nós encontramos quando estávamos pesquisando acerca desse assunto é que esse sujeito que possuía a deficiência também tinha um outro problema, qual seja, tinha a associação quase que natural da sua deficiência com o pecado. E curiosamente, quando nós então vamos para a sociedade dos judeus, a sociedade judaica, hebraica, nós começamos a analisar alguns aspectos. Ou seja, dentro desse tempo, dentro dessa situação, dentro desse panorama que eu estou comentando com vocês, quando Jesus está caminhando e encontra um cego de nascença, curioso, qual é a primeira análise que os discípulos fazem? Qual é o primeiro comentário que os discípulos fazem? Mestre, quem pecou? Seus pais ou ele? Para que ele nascesse cego. Veja que, como nas sociedades antigas, ou seja, aquelas nós encontramos a questão da sucessão, como tanto a grega como a sociedade e o fato de constar no Código de Manu, como também Atenas e outros grupos. Aqui, no caso, os judeus faziam a menção e a compreensão de que se tratava-se de uma maldição, e aqui, neste caso, relacionada ou de ordem religiosa. Então, por ter pecado alguém, automaticamente o sujeito estava cego, era encontrado cego. Por esta razão, eu já quero trazer aqui alguns outros informes. Este rapaz, percebam que quando mais lá na frente os seus pais são chamados
para falar do seu estado no templo e são cobrados pelos fariseus acerca de uma posição, os fariseus dizem: esse rapaz era cego? Os pais falam: sim, ele era cego. Mas, curiosamente, os pais entregam para ele a responsabilidade de estar se defendendo. Ou seja, o que já nos leva a uma outra compreensão. A sua própria família havia deixado este indivíduo a sua própria sorte, ao estado de sobrevivência. Então vejamos, eu tenho aqui um homem que é estigmatizado por ter uma deficiência. Ele era cego. Segunda situação, era um homem abandonado pela família. Quando este cego também sofre o processo de cura, aqueles que eram seus vizinhos começam a apontá-lo, dizendo o seguinte: esse daí não era aquele que vivia mendigar? Esse não é o mendigo? Então, veja uma terceira circunstância que nós encontramos, qual seja, como e quais eram os pensamentos dos seus vizinhos com relação a esse cego. Ele era visto como um mendigo. Então, dentro dessa circunstância, este jovem cego, ele era, primeiro, tido como alguém abandonado à própria sorte, amaldiçoado também, e principalmente tendo como impressão por terceiros de um mendigo. O que restava para ele? Não restava nada. O que tinha a ele à sua disposição? Nada, apenas conviver com os apontamentos desse ou daquele. E aqui nós já vemos uma situação interessante. Por quê? Porque eu, quando analiso essa circunstância, eu tenho que associá-la necessariamente àquilo que você está vivendo. Provavelmente você foi deixado à própria sorte. Provavelmente, quando você está passando por um processo espiritual, muitas pessoas fazem como fizeram com este cego, ou seja, vejam que eram pessoas que andavam inclusive com Jesus. Isso aí é pecado. Isso daí, quem pecou? Jesus. Muitas pessoas, quando nós estamos vivendo uma experiência espiritual, ao invés delas compreenderem que é Deus trabalhando nas nossas vidas, as pessoas já têm por hábito associar aquela circunstância a um pecado, uma situação de erro, uma situação de constrangimento espiritual. E não é assim. Veja, a minha cegueira, ela tem um propósito. A minha situação, ela tem um propósito. E ainda que todos vejam, ou me tenham por uma pessoa desprezível, porque essa era a condição do mendigo na sociedade antiga, ou nas sociedades antigas, isso não quer dizer que Deus me abandonou e que Deus não tem um projeto na minha vida. Quando os discípulos insistem e fazem a pergunta, então, quem pecou, os pais ou ele? Jesus entra na defesa daquele sujeito e diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E aí eu já quero chamar a sua atenção. Mesmo que você tenha crescido como alguém sem qualquer oportunidade de ter chance de crescimento, sendo visto por muitos como amaldiçoado, tenha sido abandonado por sua família, ou seja, nem eles acreditam em você, nem eles se defendem. E principalmente as pessoas têm as piores impressões a seu respeito, chamando de mendigo, de pecador, de alguém sem futuro, de alguém sem esperança. Quando Jesus cruza o teu caminho, ele sempre tem algo a seu respeito e tem uma defesa pronta para você. Ou seja, se as pessoas ainda não conseguem compreender que o que você está vivendo é para que o nome do Senhor seja glorificado a partir da sua vida, você não deve se preocupar com essas pessoas. Você deve continuar firme no seu propósito, porque Deus que vê todas as coisas
Deus que vê o íntimo do indivíduo, Deus que te escolheu no ventre, é Ele quem determina a sua situação, é Ele que determina a sua condição, é Ele que determina o resultado dos seus dias. Então, se ainda houver o abandono do pai, da mãe, dos amigos, e a sua condição não seja das melhores, Deus sempre nos diz assim: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. E agindo eu, quem é que pode impedir? Você não é um amaldiçoado. Você pode ter tido até essa impressão por tudo aquilo que você está vivendo, mas você é um projeto vivo de Deus nesta terra. Você é um projeto vivo do plano de Deus nesta terra. Você é alguém que Deus ama muito, quer bem e quer que você vá além. Às vezes, algumas pessoas param em frente às circunstâncias, às situações e começam a verificar assim: mas será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não quer mais nada com a minha vida? Deus quer tudo para com a tua vida. Se você olhar ao seu redor, você foi chamado para ser um testemunho vivo. Você foi chamado para ser um testemunho de grandiosidade. Por quê? Porque, primeiro, Deus tem um tempo determinado, mas Deus não age no tempo humano. Deus age no tempo em que Ele criou para que você fosse instrumento, para que você fosse plano da sua execução, projeto da sua natureza, projeto do seu mistério. Então, como Cristo responde àqueles discípulos? Ele não está com pecado, ele não é pecador, ele não é um fragilizado, ele não é amaldiçoado, ele é alguém ou cuja vida será um sinal de milagre. Então, nesta noite, que caiam por terra todas as acusações contrárias contra você e contra a sua vida. Você não é amaldiçoado, ainda que as pessoas não compreendam e tenham te abandonado, e ainda que outros tenham impressão errada, eu te digo, você tem o selo da promessa, você foi chamado para ser um campeão. Então, como campeão, Deus determinará que a bênção esteja contigo e no teu celeiro. É por isso que certos eventos vêm e você não se dá conta como Deus te ama e como Ele te protege de todas as circunstâncias malignas que querem ceifar a sua vida, querem ceifar a vida dos seus, querem levar você para uma outra condição. Deus diz: não, não vou deixar, porque esse tempo ainda não chegou. Esse sujeito, essa sujeita é para mim um vaso de excelência. Eu dizia ontem, e quando eu olho para esse rapaz com a sua deficiência, eu fico imaginando o mesmo processo quando Deus vai tratar com Saulo, que depois torna-se Paulo. O que diz? As pessoas ficam sabendo de sua condição, sabem que ele se encontra num lugar orando, mas ele era um grande perseguidor dos cristãos e tentava ele abafar a esperança do evangelho. Aqui está um grande erro. As pessoas lutar contra Deus. Se Deus tem, se Deus é e Deus vai fazer, ledo engano é achar o que o homem pode deter ou atrapalhar os planos de Deus. Isso vale para você. Os homens não podem atrapalhar o plano de Deus na sua vida e nos seus sonhos, nos seus projetos. Eu estou ouvindo alguém dizer assim: tomo posse, pastor, tomo posse. Então tome posse mesmo, porque eu estou pregando para que Deus constitua a sabedoria que você precisa ter. Por quê? Quando Deus manda, então, que aquele homem vá até aquele que viria a ser o apóstolo dos gentios, ou seja, Paulo, ele escreve uma justificativa que essa cabe para mim, para você e principalmente para esse jovem cego de nascença. Ele vá, ore por ele, porque ele é para mim um vaso de excelência. Ele é para mim um projeto de excelência. Ele é para mim um escolhido. Olha que coisa maravilhosa. O que você é para Deus? Um vaso escolhido. O que você está
fazendo, não me importo saber. Onde você está, não me importo saber. Onde você, ou o que você está vivendo, não me importo saber. Mas me importo sim pregar que tu és para Deus um vaso escolhido. E ainda que esteja caído no pó, Deus te levantará e Deus te profetizará as mais ricas bênçãos, porque para Deus o ontem é como hoje, o hoje é como amanhã. Ainda que o homem esteja morto ao cheiro das águas, ele vai viver. Ainda que você um dia tenha deixado o evangelho, a casa de Deus, ou esteja na casa de Deus, mas precisa de um renovo, Deus é poderoso para fazer isso na sua vida, como fez na vida desse cego. Então eu creio no poder de Deus e profetizo para o cumprimento dessa escritura na sua vida. Não adianta falar assim, Deus não vai. Não, Deus vai. Como Deus vai fazer? No caso do cego de nascença, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou os olhos daquele rapaz e disse, vai até o tanque de Siloé. O que significa esse tanque? Enviado. Por que Deus quis levar este rapaz para o tanque de Siloé? A distância não era tão grande, mas é uma distância considerável. Primeiro, olha só, ele vai até o tanque de Siloé, cego, sem esperança, na dependência daqueles que poderiam, de alguma forma, conduzir. Mas ele vai debaixo de uma palavra. Às vezes você não entende porque Deus te leva a determinadas circunstâncias ou situações. E você se questiona, olha para o céu, olha para o lado, olha para o outro, olha para uma situação, olha para outra, fica dizendo, Deus, por quê? Imagina aquele cego tateando, tentando chegar até o local. E ali então tentando cumprir o seu objetivo. Mas ele não era cego. Ele era cego, mas não era surdo e não era aleijado. E ele tentava cumprir a sua vontade. Sabe o que isso me deixa como lição também? Quando Deus te põe um propósito, Ele conhece as suas limitações, mas Deus conhece o que está dentro do seu coração. Ou seja, Deus sabe que você vai se preparar, Deus sabe que você vai se colocar à disposição dele e vai com todo o empenho até cumprir o propósito. Meu? Não. Seu? Não. De Deus. Porque quando Deus nos vê antecipando o seu projeto, buscando cumprir a sua palavra, todas as demais coisas são acrescentadas. E veja se isso não é verdade. Quando ele lava os seus olhos, ele chega ao tanque de Siloé como alguém dependendo da ajuda de terceiro, alguém limitado, escravo da cegueira, mas ele sai de lá liberto, livre, confiante, com a sua moral recuperada. Aqueles que estavam perto diziam e olhavam para aquele cego e diziam, esse daí não é aquele que mendigava, esse daí não era aquele que vivia sentado tomando de ajuda, pedindo ajuda. Ele diz, sou eu mesmo. Vejam que até a aparência, o peso da cegueira, da dificuldade, havia desaparecido. O que isso quer dizer? Eu não vou falar para você aquele hino, quem me viu na prova e não me ajudou vai se arrepender quando me ver na bênção. Isso daí é um hino sem propósito. Mas eu vou te dizer o seguinte, tem aquelas pessoas que viram você no seu estado de fragilidade, não vão reconhecer o seu estado quando você tiver sido tocado por Deus, livre pelo Espírito, usado pelo Espírito. Vão perguntar e vão querer saber, mas você não estava chorando, você não estava condicionado, você não estava dependente da situação? Realmente eu estava. Mas Deus me visitou,
Deus entrou com providência e a sua justiça foi suficiente para que eu fosse justificada. Deus, nesta noite, me coloca ao coração, através de sua palavra, que Ele está e fará justa todas as coisas, porque Ele é a nossa defesa. Quando Deus é a nossa defesa, você não precisa se ocupar com a opinião do A, do B, do C, do D, do E. Deus se encaminha de todas as coisas. Curioso que ele é levado à presença dos fariseus, porque os amigos não acreditavam. Agora chegam os religiosos, também não acreditam. Aqui tem uma outra lição. Às vezes tem pessoas que ficam muito tempo na casa de Deus e acham que pelo tempo que tem na casa de Deus, 20, 30, 40, 50 anos, elas estão salvas. Ledo engano. Se você não procurar aceitar Jesus todos os dias e converter o seu coração para a fé, você pode estar dentro da casa de Deus e não ver o milagre. Você pode ter se tornado o quê? Um seguidor religioso. Aqueles fariseus que chamam aquele cego, tentam convencer a todos que ele não era cego. Chama os seus pais o abandonam à própria sorte. Tentam ficar justificando que ele tem pecado. Ou seja, Jesus tem pecado e não poderia fazer nenhum milagre. Dizem eles, nós seguimos a lei de Moisés, você não segue, então nós somos melhores do que você. Isso é fala de fariseu mesmo. Ou seja, eu estou aqui há tanto tempo, isso aí não pode ser milagre. Deus não faz isso, porque Ele ainda não fez na minha vida. Desculpe. E Deus tem filhos diferenciados. Os filhos da fé e aqueles filhos que já se perderam pelo caminho. Mas se você perdeu a sua fé, você pode recuperar, porque a esperança está em Deus. E aí, quando você tem fé, você não é religioso, você tem esperança. A esperança de que se Deus não fez hoje, amanhã Ele fará. Se Deus não trouxe hoje, amanhã Ele trará. Todavia, no que eu confiarei? Carro, cavaleiros? Não. Ainda que a figueira não produza fruto, todavia eu permanecerei no Senhor Jesus. E foi justamente isso que disse aquele jovem quando se confrontou com aquela situação, e ele estava ali dentro do templo, e dentro daquele ambiente, dentro daquele cenário, dentro daquela situação, enfrentando os religiosos dizendo, confessa, ele tem pecado, ele não é Deus. Mas aí vem então, se você estiver com a sua Bíblia aberta, uma orientação. Aquele homem tomado pelo poder de Deus, ele responde àquele fariseu. O que isso quer dizer? Quando perguntarem a razão da tua fé, o Espírito Santo encherá do poder de Deus e você será tocado como este cego foi. Veja o que ele fala em São João, capítulo 9, versículo 30 e seguinte. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, porque os fariseus não sabiam de onde ele é. Você não precisa ficar se preocupando para explicar quem abençoou você, abençoou a sua vida, abençoou os seus dias, abençoou a sua história. Não precisa ficar se preocupando. Não perca tempo com quem não quer crer. Apenas tenha a resposta daquele e a razão daquele que fez o milagre no céu. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Veja que saída maravilhosa. Ele se vira aos fariseus e diz o seguinte, enquanto vocês estão dizendo que ele tem pecado, eu vou mostrar que eu conheço um pouquinho das Escrituras e Deus põe justamente a palavra certa
na boca daquele homem? Como vai colocar na sua boca? Diz o seguinte: olha, se aquele que me curou, eu não sei quem é, ele fosse pecador, desculpa, ele fosse pecador, Deus não atenderia a ele, porque Deus não atende pecador. Então veja que ele era temente ao cego de Deus e conhecia aquilo que estava nesse versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Outras palavras, está dizendo o seguinte: desde que o mundo foi criado, eu posso e vejo que não há relato de alguém que tenha sido ou vivido um milagre. E aí embaixo, no versículo 33, ele complementa com 34 do capítulo 9 do livro de São João. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Fariseu, irmão, pessoa que não tem fé, por mais que você fale, ele sempre vai ficar querendo bater boca contigo. Cumprimente-o na paz. Se ele não receber, a paz vai embora contigo. Mas não perca tempo. Dizem que, ao ouvirem isso, versículo 34, capítulo 9, os fariseus retrucaram e disseram àquele rapaz, que não era mais cego: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. O religioso, ele quer sempre se valer pela teoria. Eu acho que ter teoria é importante, faz parte do processo e do amadurecimento espiritual. Todavia, se você não tem a prática espiritual, está perdendo um grande tempo. Por que perdendo um grande tempo? Porque você não consegue viver as coisas de Deus. Você vive sempre uma situação platonista. Porque Deus faz, porque Deus é, porque Deus fez. Beleza. E na sua vida? Religioso, ele só sabe dizer do tempo passado. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que foi ontem é o Deus que é hoje e será perpetuamente. Então você pode glorificar a Deus e você pode, mais do que isso, agradecer a Deus pelo que ele fez na sua vida. E aí então Jesus, sabendo que ele foi expulso do templo, ele olha para aquele rapaz e vem o versículo 35 que nós lemos no começo desta pregação. E ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E aí então o cego diz, melhor, o ex-cego, agora o rapaz que viveu o milagre. Ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu nele creia? Versículo 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, versículo 38, afirmou ele: creio, Senhor, e adorou. Nesta noite, eu não estou aqui simplesmente por estar. Não. Nessa noite, eu não estou aqui simplesmente por me encontrar. Não. Nessa noite, eu estou aqui para ser um vaso, um alicerce na tua vida de esperança. Você pode estar vivendo a situação que for. Se você espera uma resposta de Deus para a tua vida, quem fala com você nesta noite é este simples instrumento. E quem é tu? Eu digo, eu sou o enviado do Senhor para a tua vida, para a sua situação. Eu sou aquele que coloca dentro de você uma chama de esperança muito forte, para que você possa viver com o intento, com a bênção do Senhor. E aí então, eu te digo, prepara-te para viver o melhor de Deus para a sua vida. Prepara-te para viver o melhor de Deus para a sua casa. E quem diz isso? O enviado do Senhor. E quem é ele? Sou eu. Você crê nisso? Eu creio. Então, se você crê, eu não me acho melhor do que ninguém para lhe trazer essa palavra, mas apenas me permito ser, nesse momento, instrumento de Deus para a sua vida. Se você crê,
Eu quero orar por você nesse exato momento. Nesse exato momento. Quero orar por você. Por quê? Porque eu quero ver Deus, a partir da sua fé, fazendo milagre. Você não precisa subir no monte, você não precisa subir no telhado, você não precisa rasgar, se vestir em pano de saco, carregar cruz pesadas. Calma. Jesus já foi o sacrifício. Ele apenas quer que você creia. Aquele que crê não se apressa. Aquele que crê não se desespera. Aquele que crê não perde a esperança. Então, no nome de Jesus, agora eu vou orar por você, para que o seu coração se enche de paz, para que você volte a crer, para que você volte a sonhar. Mas, pastor, olha aqui as minhas contas. Eu te digo, irmão, irmã, olha aqui o meu Deus. Pastor, olha aqui minha enfermidade. Irmã, olha aqui o meu Deus. Pastor, olha aqui o que eu estou vivendo. Minha irmã, olha aqui aquele que é o dono da vida. Pastor, olha como eu estou diante de Deus. Irmã, irmão, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem sou eu para te mandar ao inferno? Quem sou eu de te impedir de entrar nos céus? Desculpa, eu não tenho esse poder. Antes eu quero que você se arrependa, principalmente dos teus dias, e volte a refletir no poder na unção do Senhor. E diga, Pai, eis-me aqui, trata as minhas feridas, cuida das minhas feridas. Eu li uma frase hoje muito bonita, nesta tarde, eu vou tentar reproduzi-la aqui. Quem olha a rosa tem pétalas e tem espinhos. Quem olha para os espinhos não vê as pétalas. Mas quem sabe das pétalas conheceu os espinhos. Talvez a tua vida não tenha sido esse mar de rosas que pregam por aí, como você vê casamentos mediáticos, como você vê em sucessos, em palestra, nada disso. Talvez você tenha nascido num lar simples e por causa disso viveu algo simples e Deus se lembrou de você e você chegou aqui. Pronto. É isso. Deus não tem a maior ou menor. Deus tem a todos na mesma balança. E porque Ele te ama. Por que Jesus me ama? Eu sei lá. Eu não sei nem por que Ele me ama. Vou saber por que Ele te ama. Eu só posso te dizer uma coisa. E disso eu não abro mão, que é a certeza principal. Porque aprendi com Jesus e o Espírito Santo me convence a cada manhã. És para mim um vaso escolhido. Então talvez esteja aí a razão do seu amor de Deus para com a sua vida. És para mim um vaso escolhido. E porque você é um vaso escolhido, nós entraremos agora em batalha espiritual para que a sua fé não se perca, para que o seu espírito não se perca, mas a esperança seja renovada no seu coração. Vamos orar? Quero orar por você mais uma vez para que Deus abençoe o seu. Principalmente para que Deus veja o quanto você é amado. Quem duvidar ou quem tentar te convencer ao contrário disso, entenda assim: Jesus é o orientador, é aquele que tem a última palavra. Então, ainda que Satanás se apresente diante de você, dizendo: eu vou acabar com a sua família, eu vou acabar com você, eu vou acabar com os seus, eu vou acabar com tudo que você construiu. Lembre-se, Jesus tem a última.
Eu vou te contar uma situação, talvez eu quero que você veja a seguinte situação. Quando você está mas é por causa do seu amor que nós não. Deixa eu te lembrar, não foram os homens que levaram Cristo à cruz. E ele se entregou por amor de nós. Então é por isso que nós estamos. Vamos orar então para que Deus fortaleça a sua fé e a sua esperança. Meu Deus, eu te peço nesse momento que o teu amor possa alcançar essas pessoas tristes, essas pessoas que estavam, Senhor, cansadas, essas pessoas que estavam, Senhor, sem ter uma palavra de decisão e de confronto, de esperança para os seus corações. Que teu amor possa visitá-las aonde elas se encontrarem e que o seu amor possa, Senhor, mostrar que elas são um vaso escolhido para aquilo que Deus quer fazer sobre a vida delas. Senhor, ainda que não tenham ouro, não tenham prata, mas tenham a fé que elas possam comprar sem dinheiro e sem valor aquilo que o Senhor tem determinado através do sangue. Quando eu digo comprar, eu digo alcançar, obter, conquistar. Se há entre nós pessoas que esperam, Senhor meu Deus, a sua vida espiritual, o crescimento e querem alcançar as bênçãos dos céus, que assim seja. Que alguém, Senhor meu Pai do céu, que precisa ter o seu coração acalmado, que assim seja. Que alguém que precisa ter, Senhor meu Pai, os seus dias melhorados, que assim seja. Mas que esse ou essa não perca a esperança e a razão que é Cristo. Nesta hora, Espírito Santo, nós entregamos aqui através da oração da fé aos teus filhos e com muita fé clamamos para que eles possam alcançar a justificativa que vem de Deus. Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa determinar a tua palavra e que o Senhor possa fazer a sua justiça. Meu Deus, a partir da decisão que eles fizeram, ainda que tenham passado pelo vale da sombra da morte, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzi-los a águas virtuosas, a águas tranquilas. No nome de Jesus, nós pedimos. Faz o teu melhor para cada uma das criaturas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E mais, dá o sono da paz para esse que não consegue ter paz. Repreende o espírito de desespero. Repreende o espírito da agonia. No nome santo de Jesus. Faz a bênção. Faz o milagre. Por favor, é o que nós te pedimos. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Que você possa ter sentido aí, como nós sentimos aqui, a presença de Deus. E que o Espírito Santo possa te levar a cada dia a um plano sobrenatural. Espero você no próximo sábado a partir das 14 horas. Como disse, teremos um testemunho muito forte e bonito aqui. Teremos também os louvores abençoados. E teremos aqui trabalhar e o agir de Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por termos ficado juntos. Levante sua mão, você que é fiel, porque eu quero te abençoar nesses últimos instantes. O amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito seja com todos nós os fiéis. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, forte, rica e próspera, com o Pai ao seu lado. Isso é muito importante. Fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até o sábado.